Oitavo ano, nosso tema é África e vamos começar lembrando que África não é um país, e sim um continente. Pode parecer óbvio para alguns, mas há uma tendência em se referir à África como se fosse uma só, como se fosse homogênea, como se fosse um país. Mas é um continente com hábitos e tradições e aspectos físicos diferenciados. Essa é a localização da África no planisfério. Então, aqui nós temos os 6 continentes. O continente americano, nessa representação, está regionalizado, dividido em norte, centro e sul. Temos a Europa, a Ásia, a Oceania, o continente antártico, que está aqui embaixo, sendo representado pelo branco, e o continente africano aqui ao centro. Essa é uma imagem de satélite e dá para observar que existem áreas verdes, mas também uma grande área amarelada. Essas áreas amareladas representam as áreas desérticas. Então vamos localizá-lo tendo como base a linha do Equador, a linha horizontal, paralelo, e o meridiano de Greenwich, a linha vertical. Então, se observarmos a posição do continente africano, ele possui terras tanto ao norte como ao sul, porque a linha do Equador passa aqui dividindo o continente em dois. A África é essa área aqui em cor de rosa. E em relação a Greenwich, a África também tem terras a leste e a oeste. A África é banhada por oceanos e mares. Então temos a oeste o Oceano Atlântico, a leste o Oceano Índico, temos a nordeste o Mar Vermelho, aqui bem em cima ao norte o Mar Mediterrâneo, e ainda tem aqui um estreito, o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é uma separação natural entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, entre dois continentes, a Europa, aqui acima a norte, e a África a sul. Então é uma área bem estreita de água, de mar, que é usada como passagem. O continente possui climas variados. O Mediterrâneo, próximo aqui ao Mar Mediterrâneo, a norte o semiárido, em amarelo bem escuro, o desértico em amarelo mais claro, justamente aquela área que na foto de satélite é mais amarelada, é mais clara. É justamente aqui onde está o deserto do Saara. Temos o clima tropical, o equatorial, como o próprio nome já diz, próximo à linha do Equador, e o frio de montanha. Essa área amarelada corresponde ao deserto do Saara, que é o maior deserto quente do mundo, e oficialmente é o segundo maior deserto da Terra. Ele está atrás da Antártica. A Antártica também é considerada um deserto, porém é um deserto frio. Aqui ao sul está o deserto do Kalahari e também o deserto da Namíbia, mais a sul. A África foi colonizada por europeus no período das grandes navegações. Os europeus retiravam mão de obra escrava e matéria-prima da África. Outra característica marcante da África é o apartheid, que ocorreu na África do Sul. E de acordo com esse regime, a minoria branca eram os únicos com direito de voto e detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a maioria, que era negra, tinha a obrigação de obedecer rigorosamente o conjunto de leis segregacionistas, quer dizer, aquelas leis que mantinham a segregação, a separação. Então, esse regime ele foi implantado em 1948 e perdurou até 1994. O preconceito, a separação entre negros e brancos era legítima, quer dizer, era respaldada pela lei. Então, nesse modelo, era proibido o casamento oficial interracial entre um negro e um branco. Era obrigatório ter o registro da raça na certidão de nascimento. Então, na certidão tinha que ter especificado se era uma pessoa de cor de pele branca ou de cor de pele negra. Obrigatoriamente, brancos, negros e mestiços viviam em áreas separadas. O negro não podia comprar terras. Para se locomover, o negro tinha que ter um passe, quer dizer, era algo como um documento que autorizava a locomoção dessa pessoa. Os negros não podiam fazer greve, e os serviços públicos como escola, hospital, praça, estádio
e outros locais que poderiam ser usados coletivamente eram separados, área de brancos e área de negros. A população começou a se rebelar contra aquelas leis, e o principal representante do movimento anti-apartheid foi Nelson Mandela. Em 1962 ele foi preso e 5 anos depois foi sentenciado à prisão perpétua. Em 1990 foi libertado. Lembrando que o apartheid foi até 1994. Em 93 ele recebeu o Nobel da Paz pelos esforços para acabar com a segregação racial. E em maio de 94 ele se tornou o primeiro presidente negro da África. O relevo africano tem um predomínio de planaltos, de formação geológica antiga e aplainados pela erosão. Então são áreas que estão sendo desgastadas pela ação do tempo, vento, temperatura e chuva. As regiões mais altas estão na Etiópia e no Quênia, nesse pontinho aqui. Mas existem também planícies, existem depressões e conjuntos montanhosos aqui ao norte, próximo ao mar Mediterrâneo. Na África também existe uma área de afundamento, separação das placas tectônicas, separação da placa arábica e a placa africana. Se a gente observar o desenho, dá para entender que essas duas partes, um dia elas foram unidas, mas com o decorrer da movimentação elas se separaram. Essa área aqui, onde está a Somália, entende-se que ela poderá se separar do restante da placa. E aí, com essa separação, abrirá caminho para o oceano, entrar nessa área aqui de separação, e aí transformaria essa área aqui em uma ilha. Se observarmos esse mapa das placas tectônicas, dá para observar que existe um ponto de encontro aqui, ó, entre essas placas. Essa aqui é a placa arábica, essa aqui é a placa africana. E aqui está o chifre da África. Ocorrendo essa separação, essa parte da Somália pode virar uma ilha como essa área aqui, ó, de Madagascar. E essa área aqui, dessa movimentação, é chamada Vale do Rift. Nessa região são encontrados grandes lagos, um número bem elevado de montanhas de grande altitude e alguns vulcões inativos. Outro ponto interessante do continente africano é o Canal de Suez, que é uma via navegável artificial. Então aqui a gente pode observar a foto, como é esse canal, o suficiente para passar grandes cargueiros. Aqui é a imagem por satélite. Então eu tenho aqui a água do mar, que adentra aquela área entre a placa arábica e a placa africana. E essa área aqui é justamente onde está o canal. O canal artificial, no caso, ele foi feito pelo homem. Nessa imagem podemos entender melhor a placa arábica, a placa africana, a água do mar entrando aqui no Mar Vermelho. Esse aqui é o Mar Vermelho. E esse pontinho preto aqui em destaque é o Canal de Suez. Assim ele permite que os navios viajem da Ásia, saiam dessa região aqui da Ásia Meridional, atravessem essa área aqui e cheguem à Europa, passando pelo Estreito de Gibraltar, de uma forma bem rápida. E assim pode chegar até Londres, ou podem passar por aqui e chegar pelo Mediterrâneo a esses países aqui mais ao sul da Europa. Então esse canal de Suez ele serve como uma saída para cortar distâncias, diminuir gastos. Então, para regionalizar a África, pode-se usar dois conjuntos geopolíticos, chamado Norte da África em azul e África Subsaariana em verde. E aí essa divisão classifica em África Subsaariana, a área mais pobre, e Norte da África, a área que está em melhor posição. Ele também pode ser regionalizado por localização geográfica dos países. Então nós temos a África Setentrional em roxo, ou Norte da África, a África Oriental em cinza, a África Austral, ou Sul da África em vermelho, a África Central, acho que essa cor é um alaranjado, e a África Ocidental, o oeste da África em verde.
Sobre o processo de colonização, no final do século XIX, ocorreu a partilha da África entre as principais potências europeias. E essa dominação ela seguiu até a década de 50, 1950. E aí após tem o início dos processos de independência. Porém, cada país teve o seu processo de independência diferenciado, mas é importante observar que conseguiram sua independência já no século XX. Olá turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe de História e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo com uma aula importantíssima, porque hoje o título de nossa aula será Brasil Imperial, uma visão geral. Bem, como todos vocês sabem, quando se estuda a história do Brasil, nós, historiadores, geralmente dividimos essa história em 3 fases, até para que fique mais didático, para que fique mais fácil de compreender. Sendo assim, as 3 fases do que seria essa história do Brasil são: a primeira fase, que seria a fase do Brasil colônia, quando o Brasil é explorado, quando o Brasil é colonizado por Portugal. A segunda fase, que é a fase do Brasil Império, que a gente vai estudar hoje, que é a fase em que o Brasil torna-se um país independente. E, finalmente, a terceira fase, que é a fase do Brasil República, do Brasil republicano. Fase esta que nós vivemos até hoje. Até hoje o Brasil é uma república. Pois bem, nessas 3 fases de história do Brasil, colônia, império e república, é sobre a segunda fase, a fase do Brasil Império, que nós vamos estudar hoje. De uma maneira geral, o Brasil Império vai do ano de 1822, que é o ano em que o Brasil se torna independente de Portugal e se torna, sendo assim, um país livre, até o ano de 1889, né? O ano em que acontece o golpe da República e o Brasil deixa de ser governado por imperador para ser governado por presidentes, como acontece conosco hoje. Nesse período do Brasil Imperial, que vai de 1822 a 1889, o Brasil, vai ser governado por 2 imperadores, pai e filho. E vocês podem ver aí na imagem os 2. Acima está o primeiro imperador que tivemos, que foi justamente Dom Pedro I, né, que era filho de portugueses e foi o primeiro imperador da história do Brasil. E logo abaixo vocês podem ver o segundo imperador de nossa história, que é justamente o filho de Dom Pedro I, Pedro II. Pedro II vai ser aquele que vai governar por mais tempo durante o período imperial, o período do Brasil Império. Bem, como vocês podem perceber, esse período do Império, esse período em que o Brasil foi governado por imperadores, foi um período muito longo, já que ele vai de 1822 a 1889. Muitos acontecimentos ocorreram dentro desse período. Então, para que fique mais fácil a gente compreender, eu dividi aqui o período imperial, o Brasil Imperial, em 3 períodos diferentes. Não é preciso decorar datas, não é preciso se apegar a essas datas. O que é preciso é você compreender que no período do Brasil Imperial ele é formado por 3 fases. A primeira fase é justamente o primeiro reinado, isto é o período em que Dom Pedro I, esse acima na imagem, nos governou o Brasil. Esse primeiro reinado de Dom Pedro I, ele vai de 1822, que é o ano que o Brasil torna-se independente, até o ano de 1831. Então, vocês podem ver aqui o período do primeiro reinado, representado pela cor amarela. Como vocês podem ver, todos esses acontecimentos que estão fixados nessa barra amarela fazem parte do primeiro reinado. Ok? Vamos ter o segundo período, que é um período regencial, que eu já explicarei. O período regencial vai de 1831, que é o ano que Dom Pedro abdica do trono, que ele retorna para Portugal, até o ano de 1840, portanto, aproximadamente 9 anos aí de período regencial. O último período do Brasil Império é o mais longo, que é justamente o segundo reinado. Pode ver de verde aqui, ó. O
O segundo reinado vai de 1840 até 1889, ou seja, Pedro II governou por quase 50 anos. Ele governou o Brasil durante 49 anos, um período muito longo, né? Então, essas três fases do Brasil imperial. Primeira fase, o primeiro reinado. A segunda fase, o período regencial. E a segunda fase, o segundo reinado. Vamos a cada uma delas agora. O Brasil torna-se independente de Portugal, como vocês sabem, no ano de 1822. É nesse ano que Dom Pedro faz aquela célebre imagem clássica que vocês já viram diversas vezes, do quadro, ele levantando a espada e gritando independência ou morte. É nesse ano que o Brasil torna-se independente. Mas uma característica desses dois primeiros períodos é que o Brasil vai se tornar independente, sim, mas ainda vai haver uma grande confusão no interior do Brasil. Ainda vai haver uma grande turbulência política no Brasil. O Brasil tornou-se independente, mas muita coisa, muita revolta ainda está acontecendo e vai demorar até que essa situação se acalme. Uma situação que pela primeira vez já provoca um tumulto no primeiro reinado é que, em 1824, 2 anos após Dom Pedro assumir o poder, ele impõe uma constituição, ele impõe uma lei para o país. E essa imposição dessa lei para o país é muito desfavorável para a população, por quê? Essa constituição imposta por Dom Pedro dava poderes totais a ele. Ele praticamente controlava tudo. Sendo assim, no mesmo ano em que Dom Pedro ele impõe essa Constituição, ele dita essa Constituição, explode uma revolta de dimensões gigantes na região que hoje é o Nordeste do Brasil, né? Essa revolta chamada de Confederação do Equador vai acontecer também em 1824 e aí vai agrupar diversas províncias daquele momento. Naquele momento não se chamava estados, chamavam-se províncias, ok? Pois bem, quais foram as províncias que fizeram parte desse movimento? Pernambuco, que foi a principal, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas. Todas essas províncias elas se revoltam contra o governo de Pedro I e aí elas tentam se tornar independentes do Brasil, formar um país separado. Esse país seria um país republicano. A repressão do governo, a repressão de Pedro I é muito forte, a Confederação do Equador acaba fracassando e muitos de seus líderes são presos e mortos e fuzilados, a exemplo de Frei Caneca, que foi um grande líder da Confederação do Equador. Ele é fuzilado, ele é eliminado pelo governo de Dom Pedro I. Dom Pedro ele vai ter um governo muito curto e muito turbulento. Ele vai começar, como eu disse, o governo dele em 1822 e vai encerrar seu governo em 1831. Em 1831, ele abdica do trono, ou seja, ele recusa o trono do Brasil e aí ele retorna a Portugal. Só que ele retorna a Portugal, mas ele deixa aqui no Brasil o seu filho, que era chamado Pedro de Alcântara, que vai ser justamente o Dom Pedro II, né? Dom Pedro II fica aqui para tomar o poder, para ser o novo imperador do Brasil no lugar do pai dele. Só tem um pequeno problema. Dom Pedro II, naquele momento, ainda era menor de idade, era uma criança. Portanto, ele não poderia governar o Brasil. Então, termina aqui a fase do primeiro reinado, quando Dom Pedro I ele retorna a Portugal, ele recusa, ele abdica do trono do Brasil e retorna para Portugal. E aí começa o segundo período do Brasil imperial, que é justamente o período regencial. Esse período regencial começa justamente quando Pedro I vai embora e deixa aqui seu filho, só que Pedro II ainda é menor de idade, ele não pode assumir o poder, ele não pode ser imperador ainda, porque ele é menor de idade. Sendo assim, qual a solução? O que eles fazem? Quem vai governar o Brasil nesse período em que Dom Pedro II ainda é uma criança, ainda é o menor de idade? Então, justamente, o que eles decidem?
nesse período que Dom Pedro ainda é menor de idade, vai ficar responsável um grupo de pessoas para governar o Brasil. A esse grupo de pessoas deu-se o nome de regência, ou seja, período regencial é o período em que o Brasil é governado por uma regência, um grupo de pessoas que assumiam os poderes de governo enquanto Dom Pedro II ainda não era de maior, né? No momento que Dom Pedro II atingisse a maioridade, fosse de maior, ele tornaria-se finalmente o imperador. Mas enquanto isso não chegava, quem governaria o Brasil seria a regência, o grupo de pessoas encarregados disso. A questão que vocês têm que entender é que esse período regencial é o período mais turbulento da história do Brasil, de toda a história. É o período em que há mais atrito, é o período em que há mais revolta, porque havia muita insatisfação no Brasil com Dom Pedro I. No momento em que Dom Pedro I retorna a Portugal, muitos grupos, eles percebem que é agora a hora de agir, porque o Brasil estava momentaneamente sem imperador. E o resultado disso vai ser justamente o período mais turbulento de nossa história, a regência, o período regencial. Durante esse período vão acontecer revoltas em variados locais do Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste vão acontecer revoltas. E eu trouxe algumas delas aqui para vocês para mostrar de exemplo. Não precisa ter atenção tanto nas datas, mas apenas na diversidade de locais, como são vários os locais onde acontecem revoltas. Então vamos lá. De 1833 a 1835 acontece o movimento da cabanagem. E esse movimento acontece lá no norte, lá na província do Grão-Pará, que hoje são os estados do Amazonas e do Pará. Essa revolta foi uma revolta em que muitas pessoas foram assassinadas, fala-se em até 30 mil pessoas. Outra revolta que aconteceu foi a revolta dos malês, importantíssima, que aconteceu na Bahia e foi uma revolta liderada por pessoas escravizadas, por escravos negros. Entre 1835 e 1845 temos a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, que acontece no Rio Grande do Sul. De 1837 a 38 a Sabinada, que acontece na Bahia. De 1838 a 1841 acontece a Balaiada, que acontece no Maranhão e no Piauí. Portanto, o governo, a regência, está sofrendo uma grande pressão com essas várias revoltas que acontecem no Brasil. É nesse momento, é nessa pressão muito forte que acontece algo inesperado. Acontece um golpe. O nome desse golpe, que vai acontecer no ano de 1840, é o chamado golpe da maioridade. O que foi esse golpe da maioridade, professor? É justamente, como eu disse a vocês, Dom Pedro II ainda era uma criança, né? Ele ainda não tinha se tornado de maior, ele não tinha atingido a maioridade. Só que a pressão estava tão grande que ele, Pedro II, ele vai assumir o trono, ele vai se tornar imperador, mesmo não sendo de maior, mesmo não tendo atingido a idade da maioridade. Pedro II vai assumir o trono com apenas 14 anos de idade. Isso é chamado golpe da maioridade. Ele assumindo o cargo de imperador antes de completar a idade esperada, a idade correta. Nesse momento em que Dom Pedro II assume o trono do Brasil, acaba o período regencial, porque a partir de agora não teremos mais regência, e inicia-se o segundo reinado. É o período em que o Brasil vai ser governado pelo imperador Dom Pedro II, o período mais longo dessa história do Brasil imperial, já que é um período que ele vai começar em 1840 com o golpe da maioridade e vai acabar só em 1889, ou seja, aproximadamente 49 anos, quase 50 anos de governo de Dom Pedro II. Certo, gente? Então inicia-se aí o segundo reinado. Dentro dessa proposta de vocês terem uma visão geral desse Brasil imperial, existem dois acontecimentos no Brasil imperial, no segundo reinado, que são importantíssimos.
que compreendamos, que saibamos, que o entendamos. O primeiro acontecimento importante é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai será praticamente a primeira grande guerra internacional que o Brasil vai entrar. Essa guerra vai acontecer entre os anos de 1865 e 1870. E essa guerra vai colocar de um lado Brasil, Argentina e Uruguai, e de outro lado o Paraguai, né? Essa guerra vai terminar com a vitória da Tríplice Aliança, ou seja, do Brasil, da Argentina e do Uruguai, com a destruição do Paraguai, né? O Paraguai foi destroçado nessa guerra, e a partir daí começa-se já o processo do segundo acontecimento importante que vocês têm que compreender, que é a abolição da escravidão do Brasil, que vai acontecer no ano de 1888, portanto, finalzinho aí do segundo reinado de Dom Pedro II, ok? Desde 1850, havia-se já um forte movimento abolicionista no Brasil, uma pressão muito grande para que o Brasil libertasse as pessoas escravizadas, para que o Brasil acabasse com a escravidão. Uma pressão que era interna com os grupos das pessoas abolicionistas e era uma pressão mesmo externa, como a pressão que a Inglaterra, o país Inglaterra, fazia no Brasil para que acabasse a escravidão. Diversas leis já tinham sido publicadas a esse respeito, leis que cada vez mais iam restringindo, iam diminuindo a escravidão, como por exemplo a Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma lei que proibiu o tráfico internacional de escravos, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre. Porém, a escravidão no Brasil, pelo menos essa escravidão oficial, ela só vai acabar para valer no ano de 1888 com a assinatura da Lei Áurea. É essa lei que torna ilegal a prática da escravidão. É essa lei que acaba a escravidão, pelo menos oficialmente, né, gente? Entre muitas aspas aí. Como vimos, essa abolição da escravidão já acontece no ano de 1888. Um ano depois, vai acontecer justamente outro golpe de Estado, né? Esse golpe de Estado, ele vai ser movido, ele vai ser promovido principalmente pelo Exército, né? E esse golpe de Estado vai tirar do poder o segundo imperador de nossa história, Dom Pedro I, acabando assim o período imperial e iniciando o novo período de nossa história, a última fase de nossa história, que é justamente a história do Brasil republicano, a terceira fase da nossa história em que nós estamos hoje. Então, gente, finalizando apenas aqui essa aula, algumas características importantes, né, desse Brasil imperial, desse contexto de Brasil imperial. Primeira coisa, como eu já falei, é um período muito longo e por isso dividimos em três fases. O primeiro reinado, período governado por Pedro I. Segundo reinado, período regencial, período em que o Brasil é governado por uma regência, um grupo de pessoas, enquanto Pedro II não se torna de maior, não atinge a maioridade. E aí o segundo reinado, que é o período mais longo, e é o período em que Pedro II dá o golpe da maioridade e aí torna-se imperador do Brasil durante 40 anos. Tudo bem, gente? No mais aula dessa de hoje, procure mais informações, acesse sites, tem muita coisa sobre o Brasil imperial que merece ser explorada. Então, bons estudos e até a próxima. Abraço.